Os que têm Bíblia encontraram? Falta alguém? Josué capítulo 3. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 5 de Josué capítulo 3. Vamos acompanhar aqui como está na palavra de Deus. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram-se, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis ali. Aí. Amém. Senhor, nosso Deus, estas coisas são importantes para nós, Senhor. Sabemos que foram acontecimentos passados de muitos anos atrás, centenas, podemos dizer milhares de anos, mas foram registrados na Tua palavra. E como disse no livro dos Salmos, que foi repetido toda esta jornada de Israel, e depois o apóstolo Paulo, falando sobre isto, disse que tudo isto ficou escrito para exemplo nosso. Então, Senhor, que possamos aprender estes exemplos, para que possamos fazer o que eles fizeram de correto. E as coisas que eles fizeram que não eram certas, que atraíram sobre si a ira do Deus Todo-Poderoso, que possamos estar conscientes disto e não pisar no lugar onde eles pisaram, quanto à rebelião, quanto a não obedecer, mas que possamos seguir a coluna de fogo, que possamos seguir a Tua palavra e que ela vá na nossa frente, nos dizendo onde devemos colocar a planta dos nossos pés. Perdoa-nos os pecados, Senhor, e encha-nos com a Tua graça, com a Tua infinita compaixão e misericórdia, e que possamos, através do aprendizado de Tua palavra, a cada dia irmos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. No nome de Jesus, o Teu Filho, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Podeis sentar. Nas minhas contas, é este já o culto de número 37, sobre esta série, o livro de Josué. E estamos pegando acontecimentos passados e trazendo para o Novo Testamento, dentro do livro de Efésios, reconhecendo que todo o Novo Testamento fala desta hora. Então nós estamos aprendendo quão grande é aprendermos estas coisas e o quanto que é importante aplicarmos isto no nosso dia a dia, na nossa vida, enquanto estamos nesta jornada, neste aprendizado, a cada dia Deus nos mostrando um pouquinho da sua vontade e da sua glória. Amém? Então, nós paramos no culto anterior, falando a respeito dos querubins, aqueles que guardavam a arca, ou que guardavam a palavra, porque a arca representa a palavra, uma vez que a palavra estava dentro da arca, a arca da aliança, não a arca de Moisés, de Noé, mas a arca de Moisés, vamos dizer assim, não é? A arca de Noé levou as pessoas dentro dela. A arca de Moisés levava a palavra de Deus, o testemunho sagrado dentro. E agora, ao invés das pessoas irem dentro da arca, estavam seguindo a arca. E uma vez que se segue a arca, quer dizer, obedece, sente-se os passos sendo guiado por ela, você se torna um com a própria arca. Sendo que a arca é a palavra, nós estamos neste processo, temos que nos tornar um com a palavra de Deus. Caso contrário, não seremos aquilo que Paulo disse, epístolas escritas diante de todos os homens, que pode ser lido por qualquer pessoa. Somos estas cartas. Então a palavra de Deus tem que estar em nossas vidas. Temos que viver e obedecer tanto a palavra a ponto de nos tornarmos a própria palavra andando em dois pés. Bem,
Uma coisa importante dentro desta leitura do livro de Josué é que depois que eles tinham se acampado por uns 3 dias, que depois deles terem ouvido a voz dos oficiais, explicando para eles que daqui por diante alguma coisa tinha mudado, que eles agora tinham que observar quando o sacerdote tomasse a arca, e que eles deveriam seguir aquilo, e aquilo foi um ministério no meio do povo, chamando a atenção deles para o mover do Espírito, através da palavra que estava dentro da arca, e que disto a arca agora estava dependendo dos sacerdotes para conduzir. E eles carregavam isso sobre os seus ombros, um pouquinho acima dos seus corações, a ponto deles próprios se tornar a própria palavra. Tanto é que eles podiam segurar, eles podiam levar, mas um homem que tentou tocar, houve uma descarga elétrica tão forte que ele foi fulminado. Porque tem que se tornar um com esta palavra para poder carregá-la acima do seu coração. E para isso depende-se de uma humildade muito grande. Vocês lembram no caso de Arão que ele podia levar sobre o seu peito ou sobre o seu coração as pedras do juízo, o Urim e Tumim, com as 12 pedras, mostrando ali as 12 tribos de Israel, levando o juízo do povo sobre o seu peito ou sobre o seu coração. Isto aprendemos. Ele foi uma pessoa tão humilde que tudo que Deus disse, teu irmão é que te dirigirá. E ele disse, glória a Deus, eu estou feliz com isso. Amém. E ele, sendo mais velho, não quis nenhuma preeminência, e você sabe, para levar isto tem que ter humildade, e humildade que é dada pelo próprio Deus. Amém. Bem, então aqui nós encontramos Deus dizendo para Josué que ele dissesse ao povo que eles tinham que se santificar. Porque chegou o momento deles saírem do acampamento e seguir a arca. E Deus estava pronto para fazer maravilhas no meio das pessoas. Isto mostra para mim e você que se quisermos ver as maravilhas de Deus, nós temos que estarmos com uma vida santa, que significa uma vida separada. Para o mundo, um santo é depois que a pessoa morre e alguém diz que ele é santo ou que ela é santa. Mas, de acordo com a palavra de Deus, um homem santo, uma mulher santa, é aquele homem ou mulher que se separa das coisas do mundo e procura viver para Deus. Ainda nesta vida, esta pessoa tem que ser uma pessoa santa. Significa limpo e separado para o trabalho do Deus Todo-Poderoso. Limpo e separado para o serviço. É isto que é um santo. Não espere ser santo depois de morrer. Você tem que ser santo enquanto estar com vida. O milagre que Deus tem que fazer através de você é enquanto você estiver vivo, enquanto estiver viva. Por isso, as mãos que Deus tem para abençoar outra pessoa é a tua e a minha. Os pés que Deus tem para andar aqui na terra é os teus e os meus. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai celestial. Amém. Pois bem, e falou Josué aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca da aliança. Sendo que o povo estava já com seus ouvidos atento à voz que eles ouviram dos oficiais, sendo que os seus olhos estavam voltados para os acontecimentos, para o mover dos acontecimentos, então agora foi dada ordem, não para o povo, mas para os sacerdotes. Levantai a arca da aliança. Então eles, cada um em sua posição, tomaram a arca. Isso quer dizer, eles tomaram a palavra acima do seu coração. Então chegou o momento, agora passai adiante deste povo. Então eles foram na frente como chefe, líderes e guias, apontando o caminho, porque eles estavam com a palavra. E eles agora tinham que estar na frente do povo. Agora, lembre-se que eles também eram homens. Homens sujeitos a falhas e paixões. Mas tinha um ofício sobre eles, um ministério sobre eles, um chamado de Deus sobre aquelas pessoas. E eles podiam agora levantar a arca sobre si próprio, sentir o peso da responsabilidade e ir na frente guiando o povo, guiando as pessoas. E lembre-se, eles estavam com a palavra, eles estavam com a arca. Então, levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E enquanto este acontecimento estava sucedendo, Deus estava, vamos dizer assim, cochichando para Josué. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecer-te diante das pessoas.
Quer dizer, se as pessoas admiravam Moisés, porque ele falava comigo cara a cara, então essas pessoas agora vão passar essa admiração para este ministério, para esta nova fase agora, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança. Lembre-se que até aquele instante, os sacerdotes sabiam que eles tinham que levantar a arca e seguir na frente do povo, mas eles receberam uma nova ordem. E se o líder, eu não estou falando do Espírito Santo, mas daqueles que são guiados pelo Espírito Santo, homens de Deus, que estão supostos a entregar a palavra, o recado de Deus para o povo. Lembre-se disso. Chegou o momento que estas pessoas, depois de terem recebido uma ordenança, um mandamento, uma doutrina, um ensinamento, dizendo, pegue a arca e siga diante das pessoas. Eles ouviram aquilo e estavam obedecendo. Mas o que é importante sabermos é que estes homens estavam dispostos, estavam prontos a ouvirem a continuidade, outras ordens que se sucederiam àquela. E quando uma pessoa não tem esta sensibilidade, ele apenas se apega com aquilo que foi dito e não faz outra coisa a não ser aquilo. É como um animal, um burro de carga, que é colocado algo sobre os seus olhos, para ele olhar apenas para uma direção. E nada mais ele pode ver, apenas isto. Então essas pessoas se estabelecem naquilo que foi dito, se estabeleceram no batismo em nome de Jesus, se estabeleceram na ceia, da forma correta, se estabeleceram no lava-pés e se estabeleceram inclusive na ordem da igreja e todas estas coisas, e não ouviram mais nada daquilo que o Espírito lhes diria para eles fazerem nesta continuidade. Porque tem um momento de você tomar a palavra sobre si e ir na frente do povo dizendo como deve fazer. Mas chega-se um momento que você tem que estar pronto a ouvir algo mais que Deus tenha a falar. E assim estavam aqueles sacerdotes. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes. É o versículo 8 de Josué 3. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis aí. Mas escuta uma coisa. Viemos de parada em parada. Às vezes fora de hora, quando menos esperava, tínhamos que levantar acampamento por causa da coluna de fogo que ia na frente. Quantas vezes durante a noite, de madrugada, seja a hora que fosse, ouvíamos o som da trombeta e aí já sabíamos que as pressas teriam que levantar acampamento e seguir adiante. Quantas vezes durante o dia, às vezes na hora do almoço, às vezes numa hora imprópria, ouvíamos a gritaria das crianças, a nuvem começou a se movimentar, então as peças saíamos dali. Então, quando chegamos próximo ao Jordão, um descanso nos veio. Paramos, abrimos acampamento, é hora de descansar, nos refrigerar aqui nas águas e todas aquelas coisas. Tá, mas daqui a pouco foi dito que era apenas por 3 dias. E agora, depois de 3 dias, quando foi dito, quando os sacerdotes começaram a caminhar, é hora de vocês também segui-los. Fizemos isto. E agora, quando os sacerdotes pegam a arca, deram alguns passos, aquela multidão atrás caminhando com homens, mulheres, crianças, animais, tudo. Daí a pouco, na hora de atravessar o Jordão, para tudo. Que brincadeira é essa, hein? Que negócio é esse? Estamos aqui brincando de andar e parar? Andar e parar? Então tem muitos que não querem fazer essas paradas necessárias, estabelecidas por Deus. E simplesmente avançam e vão embora. E como avançam? Né? Então pegaram algo nas escrituras e acharam que era muito bom. E pegaram um tema aí com algumas mensagens e acharam aquilo muito bom. E foram embora com seus ensinamentos. E ensinaram. E uma vez que se está ensinando, se está caminhando na frente para outra pessoa seguir. E todas as vezes que Deus disse pare, não é assim. Essas pessoas não pararam. Espere um pouco, é melhor ler mais um pouco. Não, mas está tendo muito bom, eu tenho o dom da palavra. Aqui em outra mensagem. Ih, irmão, eu já preguei isso aí tanto tempo na igreja, aí voltar agora atrás vai ser complicado. Vou perder a credibilidade do povo. E assim não querem parar.
Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou passando aqui? Pois bem, observe. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam, eles estavam levando, a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis aí. Mais uma paradinha. Eu poderia pregar sobre isto, pare aí. Mas eu quero falar neste culto um pouquinho sobre tempo de molhar os pés. Tempo de molhar os pés. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas. Já não era mais nem beira do Jordão. De longe eles poderiam presenciar o rio, mas agora eles estão, a água está ali lambendo os pés já. Vê? Na beirinha das águas do Jordão. Parem aí. Então pararam, obedeceram. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. É um momento de euforia. Eu sei que vocês estão com muito desejo de cruzar o Jordão para o outro lado. Vivemos 40 anos peregrinando pelo deserto por causa disso. Os pais de vocês desejaram muito esta ocasião, esse momento. Assim como quando atravessaram o Mar Vermelho, cantaram, bateram palma, cantaram, tocaram tamboris e aplaudiram. Então agora é outra vez um momento de festividade, porque temos um outro rio para atravessar, né? Temos aí outras águas para atravessar, mas até mesmo o velho profeta Moisés desejou tanto este momento. Mas vamos parar com esta euforia, vamos parar com esta gritaria, vamos parar com esta alegria toda. Porque não adianta sermos levados pela emoção, porque estamos achando muito bons os acontecimentos. Parem, porque Deus precisa falar algo para vocês. Então, se você não parar quando Deus manda parar, você vai se afogar, porque não se abrirá para você. O dando a bandeira, contas de água que para você. Você precisa parar para ouvir a voz de Deus. Deus tem algo para nos dizer. Não importa a euforia, quando você diz: eu alcancei, puxa, eu estou quase lá. Então pare um pouco, deixe a euforia, não deixe os seus sentidos ultrapassar a fé, ultrapassar a revelação. Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Então nós precisamos conhecer que o Deus vivo está no nosso meio. Caso contrário, você fica com o pensamento da presença de Deus apenas no tempo quando o profeta estava nesta dimensão humana. Porque Deus trabalhou ali, Deus operou maravilhas e ressuscitou mortos e fez tantas coisas, tantas foram feitas. Então você fica com a ideia que Deus, o pilar de fogo, estava em atuação no tempo que se deixou fotografar, quando houve tanta manifestação, todas estas coisas. Mas agora parece que é tão simples, porque é apenas seguir alguns homens com as roupagens esquisitas levando aquele andor nas costas. Então Deus quer que você pare e não deixe os seus sentidos ultrapassar a tua fé. Aquilo que Deus está estabelecendo no teu coração, e Ele está dizendo: olha, eu quero que você saiba disto. Saiba disto. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Nisto que? E que certamente lançará diante de vós aos cananeus, e aos heteus, e aos heveus, e aos perizeus, e aos gigazeus, e aos amorreus, e aos jebuseus. Tudo isto era um grupo de pessoas, nações, vamos dizer assim, que habitavam em Canaã. E aqui nós temos cananeus, heteus, heveus, perizeus, gigazeus, amorreus e jebuseus. Todas estas pessoas estavam em Canaã como posseiros daquela terra. Isto é meu, a terra é boa,
criamos nossos filhos aqui, Deus tem nos abençoado, olha, há tanto tempo que eu sou crente, pertenço à igreja tal, há tanto tempo da minha vida, e o Espírito Santo está comigo, o Espírito Santo tem me abençoado, eles são porceiros dessa terra. Mas o Espírito Santo é para filhos e filhas de Deus, para aqueles a quem Deus deu a terra e assegurou isto por uma promessa, por um pacto feito, e disse: minhas promessas não podem falhar, então a terra é tua. Agora você tem que entrar e expulsar estas pessoas de lá. Entenda que esta caminhada de Israel era algo literal. Pessoas físicas morriam, sangravam, batalhavam. Mas agora tudo isso cumpre-se em nossas vidas. Aquilo eram tipos. E acontece na vida da igreja tudo nesse sentido espiritual. E William Branham disse: é idêntico, os tipos não falham. Assim, do mesmo jeito que Israel saiu do Egito para a terra prometida, Canaã, do mesmo jeito é a noiva saindo da denominação, indo até o Espírito Santo, até a terra prometida. Então nós temos agora também esse tipo de coisas para vencermos. Que lá no Antigo Testamento era um grupo de pessoas que habitavam em Canaã, chamado de Heteus, Aveus, Perizeus, Gigazeus, Amorreus, Jebuseus, Cananeus, todos eles. Esses são os nomes que as Escrituras nos dão. Agora, não é interessante que tudo termina em eu? Que tipo de inimigo você vai vencer? Que tipo de terra você vai possuir? Ora, esta terra é o Espírito Santo. E este Espírito Santo só pode vir a você, ou você só pode tomar posse do Espírito Santo, se você cruzar o Jordão e fazer morrer a si mesmo. Se você morrer, como disse Paulo, eu estou morto, e minha vida está escondida com Cristo em Deus. Mas Paulo estava pregando, evangelizando, escrevendo cartas, epístolas, escrevendo a boa parte do Novo Testamento. Um homem com a vida de Cristo pulsando em seu corpo, pulsando em seu coração, em suas veias, mas para o mundo. Ele disse: eu estou morto para o mundo, eu amorteci o meu corpo, já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Vê? Então, se temos um Jordão para atravessar, e esse Jordão significa fazer morrer a si mesmo, e se depois disso temos uma terra para possuir, e esta terra é o Espírito Santo, então todas essas pessoas você tem que vencer. Está em você. E o William Branham nos mostrou isso, tudo isso que estamos dizendo agora, em uma única frase, quando ele disse assim: o meu maior inimigo chama-se William Marion Branham. Seu maior inimigo é você mesmo. Qual é seu nome? Maria Josefa? Então esse é seu pior inimigo, é o maior inimigo que você tem. Qual é seu nome? É Antônio fulano de tal? Então esse é seu pior inimigo. Este é seu pior inimigo. Quer vencer a Satanás? Vença a si mesmo. Como poderei vencer? Como poderei vencer? Quer vencer as tentações? Vença a si próprio. Vença seus próprios desejos. Subjugue seu corpo à servidão. Então, quando você vencer todos os eus, o eu quero, o eu desejo, o eu acho, o eu me acho lindo, eu me acho perfeito, eu me acho maravilhoso, maravilhosa, e eu isso, eu aquilo, veja como me elogiam, veja como gosta de mim, tudo o eu, mate tudo isto. Mate tudo isto. Caso contrário, a beleza de Cristo não estará sendo refletida através de você. Queremos ser as pessoas belas, admiráveis, boas aparências e tudo. No entanto, o Senhor Jesus, a Bíblia diz que olhando para Ele, nada víamos para que o desejássemos. Então, quando uma pessoa está refletindo a beleza de Cristo, esta pessoa se torna horrível para o mundo, feio para o mundo, porque a beleza do mundo são modas que vêm do inferno. Moda que vem do inferno. E com isto, saiba disto, que o diabo não é feio como se pintam de forma nenhuma. Esta ideia de um demônio com chifres e rabo e pintado de vermelho e horrível, com olhos de fogo e todas essas coisas, isto foi a pintura que fizeram na Idade Média para amedrontar as pessoas e dizerem para eles que eles não pertencessem à igreja, aqueles demônios horríveis e atormentados. O diabo não se apresenta assim tão feio, ele se apresenta da forma mais maravilhosa possível. Ele inclusive se apresenta se passando pelo próprio Jesus Cristo. E as pessoas começam a adorá-lo pensando que estão adorando a Deus. Então, como você pode vencer esses inimigos?
a não ser que você consiga vencer aos seus próprios desejos, a vencer a todos os zeus, todo o seu orgulho, tudo aquilo que é homem, tudo aquilo que é humano em você, isso tem que ser deixado por terra. Entenda porque é importante aprendermos sobre o livro de Josué? Amém? Se você não conseguir vencer a si mesmo, então você chega nessa terra e você diz, eu estou aqui, é aqui o Espírito Santo, é aqui a promessa de Deus. Mas você não vai conseguir plantar uma sementinha de milho, porque vem os gigazeus e destrói tudo. Vem os heteus e diz, olha, você aqui, isso aqui não é teu não, você aqui não pode morar. Vem os cananeus desta água, você não pode beber, estávamos aqui antes de você. Vê? Então o que é que acontece? É uma batalha que está sendo travada na mente do ser humano, é onde está sendo travada a maior batalha jamais pelejada. Esta terra, a briga por esta terra, a luta por esta terra, está sendo travada em você mesmo, em você mesma. Então, por isso que temos que aprender, é tempo de pararmos um pouco. Não importa quanto estamos seguindo, pare um pouco. Mas eu estou bem na beira, pare um pouco. Porque Deus quer fazer algo, Deus quer falar contigo. Chegou o momento de você molhar seus pés, você tem que entender o que é estas coisas. Continuando a leitura aqui. Versículo 11 de Josué 3. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, assim, olha, os sacerdotes vão caminhando com a arca, pé ante pé, e a água bem na frente. Então, assim que eles colocam o pé, e ela repousa na água, eles teriam que molhar os pés. Assim que os pés dos sacerdotes repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão. E as águas que vêm de cima, não importa se é correnteza, as águas que vêm de cima pararão amontoadas. Então, se pararam amontoadas, você tem que saber que o rio não congelou. Mas a correnteza continuou fluindo. No entanto, só vinha até ali. E aquilo ia amontoando. Não me pergunte que altura ficou. Mas diga-me uma coisa, não era melhor que pegasses a ponta da arca e tocasse na água? Não tem alguma coisa mágica para fazer? Alguma coisa sobrenatural? Não, eles já estão levando o sobrenatural. O sobrenatural está dentro da arca. O que é a arca para nós? A palavra de Deus. Então aqueles que estavam levando a arca, eles só tinham que colocar o pé na água, porque era tempo de molhar os pés. Somente isto. As águas teriam que se separar ao toque dos pés dos sacerdotes. Agora, se estas águas que temos que atravessar, se elas precisam parar para que você possa ultrapassar estas lutas, estes problemas, então lembre-se de uma coisa, alguém tem que ir na frente primeiro, molhando os pés, para que vocês possam também fazer a mesma coisa. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam nas beiras das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. Porque era tempo de colheita. Quer dizer, era tempo de trovoadas, de chuva. Vê? Porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa. Então pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão. É assim que está na sua Bíblia? Eu li a parte A do versículo 16, apenas até aí. Então observe isto. Tem um parêntese, abre aspas e fecha aspas aqui, que se você não prestar atenção parece que tira o sentido. Então eu vou ler sem isto que está dentro, né? E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas,
pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão. Amém. Então, é fato que Deus disse aconteceu. Mas o que é importante vermos aqui também, dentro de todas essas coisas, é que foram os pés de quem carregava a arca. E a Bíblia diz, bendito os pés daqueles que proclamam a paz, aqueles que calçam. Lembre-se que esta armadura, se você pega isto de Josué e leva para o livro de Efésios, você encontra ali que temos que estar armado com toda a armadura. E uma das partes desta armadura, destes que levam a palavra, que seguem a palavra, que se tornam parte da palavra, uma das partes desta armadura é: os pés têm que estar calçados com o quê? Com a preparação de quê? Do evangelho da paz. Então tudo corresponde à palavra, tudo está correspondendo à palavra aqui. Vamos ler algo rapidamente na mensagem Testemunha. O profeta do Senhor pregou um sermão com o título Testemunho, no dia 28 de 11 de 63. Pregou um outro sermão com o título Testemunhas, no dia 5 de abril de 53. Mas essa que eu vou ler é a mensagem Testemunha de 4 de outubro de 56. Ele disse: e quando Josué estava pronto para cruzar, ele ouviu a voz de Deus que lhe disse: tudo em ordem. Tudo em ordem. Ah, mas eu quero cruzar o Jordão. Você quer? Você está sendo conduzido pelo ministério Josué? Então lembre-se que este ministério é para colocar tudo em ordem. Amém? Tudo em ordem. Não pode ter nada fora do lugar. Disto se trata o ministério da perfeição. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e doutores, que é mestre, visando o aperfeiçoamento dos santos. Este ministério para aperfeiçoamento, este ministério através do qual o Espírito Santo trabalha, é para levar a igreja a alcançar a perfeição, a estatura do varão perfeito, de Cristo. E claro, isso não pode ter nada em desordem. Então é um ensinamento que coloca todas as coisas no seu devido lugar, porque senão você não chega à perfeição. E esta perfeição é Deus mesmo. E Jesus disse: sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então você, como homem, como mulher, nunca jamais poderá alcançar a perfeição. Então depende do próprio Deus, do próprio Pai eterno vir e morar em você. Ele é Espírito e Ele precisa estar tendo a preeminência em tua vida. A única forma de você ser perfeito é se o Deus que é perfeito estiver em você. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio morrer naquela morte expiatória para nos limpar e purificar com o seu sangue. Para quê? Para que nós pudéssemos ter este lugar, vamos dizer assim, alcançarmos esta adoção de filho, quando o próprio Pai diz: este é meu filho amado, no qual eu tenho o prazer de habitar, este é meu filho amado, a ele ouvi, eu estou dentro dele, estou falando através dele. Amém. Por isso Josué coloca o povo em ordem. Voltando ali a mensagem. E quando Josué estava pronto para cruzar, ele ouviu a voz de Deus que lhe disse que pusesse tudo em ordem, e ele cruzaria o Jordão. Ele foi uma testemunha, não tinha medo, ele santificou ao povo. Bem, se este ministério do tempo do fim não santificar o povo, então nada mais poderá santificá-los. Se o ensinamento da doutrina de Cristo não te mudar, não mudar a tua natureza, não importa se você é uma pessoa calma, nervosa, bonzinho, um pouquinho ruim ou muito ruim, não importa se você é uma pessoa que tem um caráter um pouco tanto quanto em falha, que precisa ser forjado ainda. Lembra as misturas das cores? Que quando você mistura ali o vermelho com o amarelo, você tem o laranja, que significa caráter, um caráter mudado, mais ou menos isso, se não me falha a memória, um caráter mudado, não é? Pelo amor de Deus e pela prova, não é? Pelo juízo, e pelo ouro provado no fogo, a cor amarela e tal. Então dá o laranja, que significa um caráter, uma mudança.
Então, uma pessoa que não receber isto, através da ministração da palavra, através do ensinamento doutrinário, da doutrina de Cristo, então nada mais poderá mudá-los. E quando você encontra um homem, uma mulher, um pastor, um pregador, evangelista, seja o que for, e ele dá de cara com a doutrina, todos conhecem a mensagem, mas a doutrina da mensagem poucos conhecem. Do mesmo jeito que todos conhecem a Bíblia, mas a doutrina da Bíblia poucos conhecem. Então a pessoa dá de cara com a doutrina da mensagem. Se esta doutrina da mensagem não mudar, meus amigos, é melhor, sabe? Eu não vou entrar em detalhes, porque isto... Deixe-me continuar lendo aqui, porque senão eu entro em outros cultos, em outros detalhes, em outras séries que, quem sabe, só daqui a 5 anos, se estivermos na terra ainda, é que nós poderemos aprender. Ele não tinha medo, ele santificou ao povo e os fez que lavassem seus vestidos. Entenda esse processo, desde a saída do Jordão até entrar em Canaã. O irmão Branham nos conta tudo como deve acontecer conosco. Nós não temos vestidos para lavar que estejam sujos, porque nossas roupagens estão sendo lavadas toda semana, está aí sabão da melhor qualidade, está aí tanque, máquina, seja o que for, e água e tal e tal. Eles não tinham isso. Então, tempos em tempo, tinha que ser chamado a atenção, é hora de santificar. A santificação no meio da congregação. Então eles cuidavam em lavar as vestes, era tempo deles se consagrarem, de apresentar o sacrifício, e eles não podiam ir com roupa suja. Eles tinham que se lavar. Agora, será que nós não temos também uma lavagem que temos que fazer em nossas vidas? Vê? E a lavagem da água pela palavra? E a purificação? E aquilo que aprendemos na série sobre a grande fonte da vida? Senhor Jesus, Tu, a grande fonte da vida, flui através de mim. E enquanto estivermos em Tua presença, que Tu nos limpe e nos purifique de todo pecado e de toda injustiça. Será que não temos roupagens para lavar? Ele santificou ao povo e os fez que lavassem seus vestidos e se prepararam. Veja como é que você está se preparando. Você se prepara para tudo. Você se prepara para trabalho, você se prepara para negócio, para mudança, para casamento, para isso, para aquilo. Olhe a entrada no céu. Olhe como entrar no redil. Precisa-se de uma preparação. E é uma preparação consciente. Você, não é algo que você vai empurrando. Quando der eu faço, quando eu puder eu vou. Quando eu ficar mais velho ou mais velha, que as modas do mundo já não me atingir, quando as roupagens que aparecem nas novelas, eu já não consegui colocar por cima das pelancas, aí eu vou servir a Deus. Quando eu não ser mais chamado de o bonitão da área, aí sim é momento de eu pendurar as chuteiras, então eu vou seguir uma dessas igrejas aí e tal, e começar a orar e tal, e tal, e tal. Vamos parar com isso. Vamos parar de criancice, vamos parar de bobagens. Para o céu não se vai assim. É uma revelação consciente. Temos que estar sabendo do que está acontecendo. Temos que estar palmilhando cada lugar, pisando em cada ambiente, sabendo o que está sucedendo conosco, percebendo-se de perto a nossa mudança, inclusive. Até que ponto já temos mudado, já conseguimos mudar. De quantas coisas já nos libertamos, e as que falta ainda uma libertação total. Temos que estar conscientes do nosso estágio. Chama-se o estágio da semente. Temos que saber em qual estágio estamos. Eles santificou ao povo e os fez que lavassem seus vestidos e se prepararam. E os sacerdotes pisaram na água. Ah, mas eu pensei que o Jordão se abriu assim e eles pisaram em terra seca. Quem sabe alguém que veio atrás pisou em terra seca. Mas quem foi na frente teve que molhar os pés. Agora, quem está na frente de você? Quem está na frente de você? Olha o que eu disse, é o que eu acabei de dizer. Eu pensava que eu teria que cruzar o Jordão seco, porque teve que se abrir. E claro, o poder do Deus Todo-Poderoso, que pode abrir as águas do rio, poderia muito bem secar a areia para atravessar, sem molhar nada. Mas a Bíblia diz que eles tinham que molhar o pé primeiro, e quando eles pisassem, então as águas se abririam.
Irmão Branham, na mensagem Testemunha, ele está dizendo a mesma coisa. E os sacerdotes pisaram na água e se molharam os pés, porque eles iam na frente para isso. Agora, antes de entrarmos em mais outros detalhes que o irmão Branham nos explica em outros sermões, e antes que você queira colocar tudo isso para alguém que está indo na sua frente, nunca se esqueça disso. Quem está na frente de você levando a arca? Quem está na frente de você levando a palavra? Ou você só caminha se vê alguém na tua frente? Ah, mas a igreja só vai ao nível de fé até onde vai o nível de fé onde está seu pastor. E se seu pastor não tiver fé? E se seu pastor não tiver revelação? E se seu pastor for um cego? Você também estará cego? Vocês também estarão sem revelação? Nunca se esqueça disso. Que Israel, Deus tratava como uma nação. Mas com nós, os gentios, é individual. Amém. Então, cada um de nós temos que estar consciente da nossa responsabilidade e que temos que estar na frente. Cada um de nós temos que estar na frente da batalha. Não importa se seja só você. É um exército de um só homem enfrentando tudo que estiver pela frente. Você tem que saber que você só possuirá a terra prometida. Você só será cheio com o Espírito Santo se você se tornar parte da palavra. Isso quer dizer, se você estiver carregando a palavra em seus ombros. Amém. Em cima do seu coração. Você como indivíduo. Eu vou esperar o sacerdote. Meu sapato é novo, sabe? Eu estou com um probleminha no pé esquerdo ou no direito e se eu pisar na água, sei não. Ainda mais essa água de cheia, tempo de cheia, de enxurrada. Então, ainda bem que o sacerdote vai na frente. Quando ele colocar o pezinho lá, a água separar e na minha vez está tudo sequinho. Tire isso da cabeça. Tire isso da cabeça. Com você tem que estar carregando esta arca, viu? Por isso, aquele que está na frente, ou aquele que estiver te falando estas coisas, precisa estar consciente, tem que dar exemplo para que vocês façam também. Já pensou se eu ser um preguiçoso e não ler a mensagem? Como eu posso dizer para vocês, vocês precisam ler? Se eu for um preguiçoso e não ler as escrituras, como eu posso citar as escrituras para vocês que diz assim, bem-aventurado aquele que lê? E já pensou se eu não ouvisse? Olha, eu já preguei, já conheço daí, por que vou ouvir? Não, eu preciso ouvir outra vez, eu preciso ouvir mais vezes. Porque eu sei que eu tenho que dizer isso para mim e para vocês. Bem-aventurado o que lê e o que ouve as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Mas antes, o irmão Branham nos explica. Eles pisaram nas águas e se molharam os pés, mas antes que chegassem ao meio do Jordão, já se tinha secado. Eles foram testemunha que Deus guardaria sua palavra. Amém. Amém. Quando o irmão Branham pregou, ou falou sobre os memoriais de Deus, parágrafos 57 e 58, ele nos explica assim. E quando ele disse, primeiro tomai a arca e marchai, e quando os pés destes sacerdotes tocaram o Jordão, não importou quão impetuoso estava, e quanto estava cheio. Vocês lembram que a Bíblia diz que ele estava transbordando porque era tempo de colheita? Não é? E era tempo de trovoadas, de chuva, então as águas estavam transbordando. Vê? O irmão Branham diz, não importou quão impetuoso estava e quanto estava cheio, se pôs a um lado as águas, se pôs a um lado ante a eterna palavra de Deus, porque a palavra estava na arca. Amém. Então, aí que está. Mas eu pensei que era porque os pés de sacerdotes estavam muito sujos, ou porque tinha alguma química ali que eles colocaram, que a água abriu. Não, porque eles estavam, os seus pés pisaram na água, mas sobre os seus ombros estava a arca, e dentro da arca estava a palavra. Por isso que a Bíblia diz, todo lugar que pisar a planta do vosso pé é teu. É teu. Por que, Senhor, é meu? Porque você está carregando uma promessa minha, uma palavra que eu dei, e passa-se os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passará. Amém. O profeta continua em Memoriais de Deus, ainda no parágrafo 57. E Jesus disse, céus e terra passarão, mas minhas palavras nunca passarão. Então Josué, sabendo que a sua palavra deve descansar sobre a palavra de Deus,
Ele pôs a palavra de Deus primeiro. Quero que vocês, enfermos aqui nesta noite, façam isto. Que ponham a palavra de Deus com a confissão de você. Ponha a sua confissão. Vocês creiam e declarem ali. E chamem as coisas que não são como se fossem. Então seguimos marchando, façamos desta maneira. A palavra de Deus os levará adiante. Então, vamos falar um pouquinho sobre... Vamos pensar um pouquinho aqui em algo. Observe isto. O ministério chegou a ser a força por trás do esforço que conduziu o povo de Israel à terra prometida. Tinha um ministério ali em atuação. O ministério estava trabalhando, o ministério do próprio Deus trabalhando através de um grupo de homens. Você sabe que Deus não fala com um grupo de homens, mas tinha ali um grupo de homens que estava seguindo Josué. Vê? As coisas são em sequência. Estes homens, eles tinham que ser homens destemidos, homens de coragem, intrépidos, porque era o tempo da colheita, era o tempo de chuva, de trovoadas, e o Jordão estava transbordando em sua margem. Você sabe, tem um leito do rio, mas quando ele transborda, ele sai fora do seu leito. Inclusive, leva o que tiver ali ao redor, na ribanceira. E estes homens, eles foram os primeiros que pisaram nas águas frias do Jordão. Iam na frente. Pense, você se coloque na posição deles. Eles não estavam atravessando um riacho, que se dá um salto para o outro lado. Eles estavam atravessando um rio cheio, apenas com aquele peso nas costas. Mas tinha a palavra de Deus, disse: vocês caminhem para o Jordão. Caminhem para o Jordão. Agora, eu não sei, não tenho tempo de ver isso agora, se Josué disse isso para os sacerdotes, ou se somente Josué sabia que assim que eles pisassem, as águas se abririam. Depois leremos com mais calma, depois, quem sabe no outro culto, relembraremos disso. Mas o certo é que aqueles homens foram destemidamente caminhando até as águas e pisaram nelas. Eles foram os primeiros a pisar. E ao fazer este ato, vamos dizer assim, valioso, este ato de bravura e dar este passo de fé, esses homens abriram caminho para que todo o povo passasse a seco. Para que todo o restante das pessoas passasse ali a seco. E eu quero dizer para vocês que o ministério de Deus, desta hora, conduzirá o povo por meio da palavra, e o exemplo deles, o exemplo desses que vão na frente, devem ser seguido e observado por aqueles que vêm atrás, porque é isto que nós vemos nas Escrituras. Tem que ter alguém para dar um passo de fé, tem que ter alguém para desbravar isto para as pessoas e dizer: olhem, vocês me sigam, porque Deus me disse isto e precisamos obedecer isto. Então você te leva para as Escrituras e você vê que aquilo está na palavra. Então, quando você vê que aquilo está na palavra, o que está na frente estará com a arca sobre os seus ombros, e o que vem atrás também, por estarem obedecendo, tem o mesmo direito. Eles também se tornam um com a palavra. Direito ao Espírito Santo. E o Espírito Santo e a palavra é a mesma coisa. Então isso quer dizer obedecendo a voz do Espírito Santo. Vê? Então observe o que está escrito no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 13. Se alguém queira acompanhar. Hebreus capítulo 13. Vamos já seguindo para o fechamento do nosso assunto. Se bem que agora que eu estou na metade. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Veja como está na palavra de Deus. Lembrai-vos dos vossos pastores. Isto aqui literalmente é os que estão no comando. Aqueles que estão à frente. Porque estamos estudando o livro de Josué e tinha um grupo de sacerdotes na frente. Os líderes que conduzem através de sua influência. Aqueles homens que iam na frente influenciavam a todos que vinham atrás. Foi dito para aqueles que iam atrás para segui-los. E foi dito para os que iam na frente para caminhar na frente do povo. Lembram que é assim que está no livro de Josué?
Então tem aqui uma certa influência. Irmão Brando nos falou sobre influência e depois nos falou sobre a influência de um homem sobre o outro. Então esta influência do homem que está na frente não pode ser uma influência própria. Este que está na frente tem que também estar sendo influenciado por algo maior. Então quando você é influenciado pelo líder, e se este líder tem uma liderança principal, você estará seguindo também a liderança principal. É uma hierarquia. É como o homem cabeça da mulher, vê? Cristo cabeça da igreja, Deus a cabeça de Cristo. Não queira sair fora disto. Vê? Então nós temos aqui as escrituras que nos diz: lembrai-vos dos vossos pastores. E aqui eu faço uma pequena vírgula, né? Porque já tem uma vírgula aí na sua escritura, eu acredito. E digo para vocês que isso literalmente, dentro do nosso estudo sobre o livro de Josué, está dizendo assim: lembre-se, observe os que estão no comando à frente, aqueles que conduzem através de sua influência. Agora vamos ler a escritura. Que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Fé é o que para nós? Fé é uma revelação. Pois bem, então imitai a revelação dos tais, atentando para a sua maneira de viver. Significa, olhe atentamente onde eles colocam seus pés. Olhe atentamente onde eles estão pisando. Atente à sua maneira de viver. Veja onde eles estão pisando. Sua conduta, a atitude, a palavra que eles pregam. Então, quando você olha onde eles estão colocando seus pés, a conduta que eles têm e a atitude que eles têm, isto acompanhando a palavra que eles pregam, então logo em seguida você faça o mesmo e siga seu exemplo. Porque se estes homens estão sendo guiados pela palavra, e se suas atitudes foram mudadas pela palavra, e se suas condutas foram mudadas de acordo com as escrituras, e eles estão sendo imitadores de Cristo, então é o momento também de vocês seguirem a palavra e viver como eles vivem, de acordo com a palavra. Agora compara isto com 1 Pedro capítulo 5, versículo 3. 1 Pedro capítulo 5, versículo 3. Aqui está falando para estes líderes, ministros, pregadores, pastores do Evangelho. 1 Pedro capítulo 5, versículo 3 diz: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então esses que estão na frente, eles não estão ali para dominar as pessoas, para ter uma certa influência de domínio, a ponto das pessoas só fazerem o que eles mandam, o que eles falam. E eles falam coisas, aberrações. E o povo segue de uma forma cega a estes homens. Porque eles têm que segui-lo, têm que imitá-lo. Ele é meu pastor, ele é meu líder. Se ele mandou pular do 15º andar, eu vou pular, porque eu tenho que obedecer. E a Bíblia diz: obedecei vossos pastores. Então um homem, para estar na frente do povo, ele tem que estar ali, como diz as escrituras, caso contrário, ele caminhará todos para o buraco, todos para o lago de fogo. Isso é tão simples de acontecer que vocês nem imaginam. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Vê? Esses que estão na frente, conduzindo a arca, como exemplo para que os outros sigam esta palavra, sigam a arca, eles têm que ser este exemplo de fé para as pessoas. Bem, na mensagem, homem chamado por Deus, o profeta do Senhor disse assim: mas quando Deus se prepara para fazer algo nos domínios do sobrenatural, quer dizer, na esfera do sobrenatural, ele geralmente obtém um homem em quem ele pode depositar sua confiança. Imagine, Deus depositando sua confiança em um homem. Mas você sabe que humanamente isto é impossível. Deus colocar sua confiança num ser humano. Sabe como é que Deus confia num homem? É quando o próprio Deus pode, quando o próprio Deus encontra espaço neste homem, nesta mulher, e o próprio Deus pode habitar ali. Então Deus tem confiança neste homem, porque este homem estará dirigido não por seus próprios pensamentos, mas estará sendo dirigido pelo próprio Deus.
Então tudo que Deus precisa é de uma pessoa humilde, pura de coração, que possa ouvir a voz de Deus e obedecer sem questionar. Noé, eis-me aqui, Senhor. Avise que vai vir o dilúvio. Mas, Senhor, todo mundo está dizendo que não chove. Desde os primórdios dos tempos que nunca choveu. A água vem de baixo para cima. E agora tu diz que vai cair, vai inundar a terra. Não teve isso com Noé. Noé começa a dizer que o dilúvio vai vir, que a terra vai ser destruída. Os primeiros que passaram diante de Noé, Noé disse, assim diz o Senhor, a terra vai ser destruída por um dilúvio de água. Noé, eis-me aqui, Senhor. Começa a construir um barco, constrói uma arca, com tanto de medida, faz assim. Isso, Senhor, por isso, com o material que tenho, quantos anos? Não importa. Ele já tinha designado 120 anos. Não importa quanto tempo. Noé não questionou estas coisas. Simplesmente começou as ferramentas rudes que tinha e começou a construir. É de uma pessoa assim que Deus precisa. É de uma moça assim. É de um moço assim que Deus precisa. Que quando Deus diz, eu quero que você seja desse jeito, que faça desse jeito, esta pessoa obedece sem questionar, porque o reconhece como soberano. Amém? É as pessoas assim que Deus pode confiar. Pois bem, quando Deus se prepara para fazer algo nos domínios do sobrenatural, ele geralmente obtém um homem em que ele possa depositar sua confiança. E o unge, e o envia, e ele é destemido no trabalho. Esse é o tipo de homem de que nós necessitamos hoje. Não homens cultos e polidos, mas homem que conheça a Deus no poder de sua ressurreição. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que é este tipo de pessoas que pode ir na frente com a arca e que pode colocar a planta dos pés no Jordão. Quer dizer, ele mesmo é quem deve sentir o molhar na carne, o corte na carne, porque ele está na frente para quê? Ele está morrendo. O Jordão é isto, fazer morrer a si mesmo. Ainda, na mesma mensagem, no parágrafo 106, e quero dizer para os estudantes da mensagem que a tradução que temos para o português não tem parágrafo, mas apenas páginas. Mas o parágrafo 106 é no original. E permite que homens caiam em si e se deem conta de que somente pertencer à igreja não é o que tu queres. Tu queres que o homem seja cheio do Espírito. Tem como você ser cheio do Espírito sem cruzar o Jordão? Sem fazer morrer a si mesmo? Tu queres que o homem seja cheio do Espírito, cheio do Espírito, nascido, esculpido, queimado interiormente com o Espírito Santo, marcado. Bem, tudo isso aqui nós poderíamos em cada um desses ter um culto com esse assunto. Poderíamos pregar sobre um homem cheio do Espírito, um homem nascido, um homem esculpido, um homem queimado interiormente com o Espírito Santo, um homem marcado. E ainda mais, homem que tenha cruzado a linha. E homem chamado por Deus. Imagine que numa oração dessa que o William Branham fez, ele fala coisas que você passaria um ano ou mais examinando. E não chegaria no final. Porque a palavra de Deus é assim, ela se renova a cada dia. Vê? Mas quem sabe, depois vocês me lembram e cobrem isso de mim, que nós entraremos em detalhe com isto. E ele continua, e nós cremos que tu irás enviar o reavivamento, pelo qual Billy Graham e muitos outros estão orando, quando tu puderes obter homens despojados de si mesmo. Vê, Billy Graham estava orando por um avivamento, irmãos e igrejas estavam orando por um reavivamento, e o William Branham está orando aqui, dizendo assim, eu sei que tu terás esse reavivamento, Senhor, quando tu obtiveres homens despojados de si mesmo. O que é um homem despojado de si mesmo? Ele cruzou o Jordão. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, não sou eu que vivo, não é meus pensamentos que conta, não é o que eu quero que conta. Eu até queria fazer tal coisa, mas a palavra de Deus diz que não é próprio para um cristão. Vê? Isto é um homem desprovido de si mesmo. Jesus se desproveu de sua própria vontade e disse ao Pai, se possível, passa de mim este cálice. Quer dizer, é tão duro morrer. Será tão complicado passar por isso. Mas, no entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. O que é isto? Ele estava desprovido de si mesmo, por isso Deus pôde usá-lo em plenitude. Isto é uma pessoa que cruzou o Jordão. Observe. Homens despojados de si mesmos, distantes de suas escolas de teologia, distantes de seus supostos caminhos,
homem destemido, homem de caráter contigo, que creia em ti e te tome em tua palavra. Amém. Vamos colocar de pé? Vocês já estão cansados? Vamos fechar lendo isto aqui de pé, estas últimas coisas. Na mensagem à era de Pérgamo, no livro das eras, páginas 197 e 198, na tradução que temos, é o parágrafo 130, foi dito: você se recorda que eu expus na era de Éfeso que a palavra nicolaíta vem de duas palavras gregas, nikao, que significa conquistar, e lao, que significa o laicalismo. Isto é, os leigos. Nicolaíta significa conquistar o laicalismo. Em outras palavras, é o que está na frente, conquistar o que estão ouvindo. Conquista para si, para o seu título, aquela coisa: eu sou o vosso pastor, eu sou o vosso líder, eu sou a porta, vocês têm que só me ouvir, vocês não têm que aprender mais nada, de ouvir mais nada, e aquela coisa toda, e é o que eu mando, e aquela coisa tem que passar por mim, tudo isso. Sem conduzi-los para a total palavra. Porque se ele age realmente como um líder, realmente como uma pequena porta diante da porta, mas para abrir a porta e não para fechá-la, então ele realmente está cumprindo seu papel. Mas quando ele está ali, uma porta na porta que diz: por aqui você não passa, passe por mim, sendo que a porta é Jesus, aí é complicado. Pois bem, então ele se torna um nicolaíta, ele está conquistando as pessoas. O irmão Brando diz: ora, porque isso é uma coisa terrível? É terrível porque Deus nunca colocou sua igreja nas mãos de liderança eleita, a qual muda com a mente política. Ele tem deixado sua igreja sob os cuidados de homens ordenados por Deus, cheios do Espírito Santo, vivendo a palavra, que lideram ao povo, alimentando-os na palavra. Então, o que estavam os sacerdotes fazendo na frente do povo? Liderando. O que estava sobre os seus ombros? A arca. O que estava na arca? A palavra. Como é que Deus trabalha dirigindo sua igreja? Através de homens. E como esses homens estão liderando a igreja? Está aqui. Lideram ao povo, alimentando-os na palavra. Esta é a liderança divina através de homens. Mostrando a palavra para as pessoas, apontando a palavra, alimentando as pessoas com a palavra. É assim que o quíntuplo de Efésio lidera os filhos de Deus. Amém? Eu teria ainda 3 citações, mas nós vamos deixar para o próximo culto. E eu creio que será muito bom deixarmos isso para o outro culto. Apenas pararemos por aqui, onde você aprende que esta forma de conduzir o povo, de molhar os pés, para poder atravessar o Jordão, é exatamente isto: alguém na frente, liderando. É uma liderança. E aqueles que são liderados, eles são liderados porque estão ouvindo a palavra, estão se alimentando a palavra. Não é um pensamento humano, não é doutrina de homem, é unicamente a palavra de Deus. Senhor Jesus, nosso amado Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por o Senhor ter sido bondoso para conosco, por mais um culto de ensinamento sobre a palavra do Senhor. Pedimos perdão por nossos pecados, por nossas faltas, por nossas incapacidades. Nós nos envergonhamos por sermos tão frágeis, tão fracos, diante das adversidades da vida. E imploramos pelo poder que há na Tua Palavra e que possamos a cada dia estarmos mais fortificados diante da presença do Senhor, a ponto do inimigo temer a nossa presença, porque estamos aqui exatamente para vencer a cada um deles. E falamos isto, Pai, voltando nós para o nosso próprio interior, sabendo que se esta grande batalha está sendo travada em nossa própria mente, pedimos no nome de Jesus Cristo, que o Senhor a cada dia parta o pão da vida para nós, para alimentarmos da palavra, nos alimentarmos do Espírito, e assim a nossa carne a cada dia ficará cada vez mais fraca, e o nosso espírito, nossa alma cada vez mais forte, e assim o homem interior se renova a cada dia. No nome de Jesus Cristo, oramos por essas pessoas aqui presentes e os irmãos que nos ouvirão futuramente esta gravação. Como culto doméstico em seus lares a ouvirão, então rogamos por eles que eles sejam abençoados com a unção deste culto. No nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Deus os abençoe, Deus os guarde. Tenham todos um final de semana abençoado no nome do Senhor Jesus.